Olá, dentro do conteúdo compressores, nós vamos entender o conceito de deslocamento volumétrico de compressores alternativos ou compressores pistão e o conceito de eficiência volumétrica, né? Bom, nós sabemos aqui que o compressor é alternativo, ele trabalha com pistões, né, e trabalha com rotações por minuto, né? Então, as limitações do pistão dentro do cilindro é exatamente o ponto morto superior, que vocês estão vendo aí, que é o limite superior ao máximo que chega o pistão na parte superior, e o ponto morto inferior, que é o limite dele embaixo, tá? Que é a parte onde ele atinge o ponto mais baixo. Entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior, né, nós temos aí um volume de fluido refrigerante que o compressor admite na forma de vapor superaquecido, né? Essa medida entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior é o que nós chamamos de curso do pistão, né? Esse é uma medida linear, e o curso do pistão vezes a área, né, do pistão ou do cilindro vai me dar o volume de fluido refrigerante admitido no cilindro. Então aí eu tenho πd2 vezes L dividido por 4, sendo que o D é o diâmetro do pistão e o L é o curso do pistão. Então aí eu vou ter o volume em metro cúbico. Então tanto o diâmetro do pistão como o curso do pistão, eles vão estar em metros. Agora, o deslocamento volumétrico é exatamente definido por o volume que nós acabamos de ver, o volume de fluido refrigerante que o pistão admite, é um volume físico definido pela área do pistão e pelo curso. É esse V aí, volume do cilindro. N, que é o número de cilindros, obviamente que compressores não têm um cilindro só, às vezes até tem, pode até ter, mas normalmente trabalham com 2, 4, 6 cilindros. Então o número de cilindros é importante porque vai me aumentar esse volume. E as rotações por minuto, né? Nós precisamos saber quantas rotações por minuto gira esse compressor para nós sabermos o deslocamento volumétrico. Vezes 60, porque RPM, rotações por minuto, nós estamos transformando aí, né, multiplicando por 60 para que o deslocamento volumétrico ele seja dado em metro cúbico por hora. Esse dado de deslocamento volumétrico você pode encontrar em qualquer catálogo, qualquer dado do fabricante de compressores. Os fabricantes de compressores normalmente oferecem esse dado, que é o deslocamento volumétrico. Por quê? Porque é um dado físico, né, e depende única e exclusivamente, né, das características físicas do compressor, da construção do compressor, né? Exatamente a área do pistão, né, vezes o curso dele vai te dar o volume de cada cilindro, e aí com o número de cilindros e as rotações você chega no deslocamento volumétrico, que é um dado físico, tá? Agora, para a gente entender a eficiência volumétrica, ou seja, o quanto ele efetivamente é eficiente em relação a esse volume, né, esse deslocamento volumétrico, nós precisamos entender como é que funciona, né, a admissão do fluido refrigerante e a descarga, o bombeamento desse fluido refrigerante para o sistema. Então, se vocês olharem aqui, eu estou com um pistão no ponto morto superior e ele vai começar a descer, ele vai começar a admitir fluido refrigerante. Num determinado ponto, num determinado trecho da descida, ele vai
abrir a palheta de sucção e admitir fluido refrigerante na forma de vapor superaquecido. Qual é esse momento que ele consegue abrir a palheta de sucção? Exatamente quando a pressão dentro do cilindro é menor que a pressão lá na linha de sucção, lá no evaporador ou nos evaporadores. Então, essa pressão P1 tem que ser maior que a P2 para que ele comece a admitir o fluido refrigerante, vapor superaquecido. E aí ele vai continuar descendo até ele admitir toda a massa de fluido refrigerante possível, dentro do volume, né, que é definido entre o ponto morto superior, o ponto morto inferior e o curso. Então ele admitiu uma massa dentro desse volume físico, né? E aí ele vai começar a comprimir esse fluido refrigerante que ele acabou de admitir. Ele comprime, sobe o pistão, vai chegar uma hora que ele vai expulsar o fluido refrigerante de dentro do cilindro no momento em que essa pressão P1, que está dentro do cilindro, for maior que a pressão P2, a montante aí do compressor, que seria a linha de descarga e o condensador. Então, vai chegar num determinado momento que essa pressão interna aqui dentro do cilindro vai ser maior que a externa e ele vai bombear, ele vai expulsar o fluido refrigerante, tá, para a linha de descarga e vai fazer o seu percurso até o final. Ele chega lá no ponto morto superior e chega ao final do ciclo de admissão e compressão. E a eficiência volumétrica, ela está ligada diretamente à quantidade de fluido refrigerante que você não envia para o sistema. Devido à construção física do compressor, sempre fica uma quantidade mínima de fluido refrigerante, né, dentro do cilindro que não foi para o sistema. Essa quantidade de fluido refrigerante não enviado para o sistema tem tudo a ver com eficiência volumétrica. Quando ele começar a descer de novo para um novo ciclo de admissão, esse fluido refrigerante que ficou no cilindro, ele é reexpandido, tá? Ou seja, é uma massa de refrigerante que ficou lá e vai ser reexpandido. Então, na hora que ele admitir novamente fluido refrigerante, ele vai contar que existe já uma pequena quantidade dentro dele lá, dentro do cilindro, tá? Então, a eficiência volumétrica é a relação entre o volume real do vapor bombeado pelo compressor, ou seja, o quanto ele efetivamente envia de vapor, né, superaquecido, de fluido refrigerante para o sistema real, em relação ao volume físico deslocado pelos pistões do compressor. Ou seja, existe um volume físico, né, mas ele não bombeia, ele não comprime 100% desse volume físico, porque sempre fica uma quantidade pequena de fluido refrigerante na forma de vapor superaquecido dentro do pistão. E esse é um conceito importante, porque cada fabricante tem a sua eficiência volumétrica e cada fabricante tenta melhorar ao máximo essa eficiência volumétrica para que o compressor fique cada vez mais eficiente e, obviamente, tenha mais produção com menor consumo de energia. Espero que você tenha entendido o que é o deslocamento volumétrico e o que é a eficiência volumétrica. Se você tem dúvida, coloque aí os seus comentários, envie um e-mail para a gente aqui no site da Riga Refrigeração e a gente vai tentar esclarecer sua dúvida. Se cadastre no site para que você receba, sempre quando tem um conteúdo novo, você recebe um aviso ou recebe um e-mail que existe um conteúdo novo para que você possa acessar o site e desfrutar. Obrigado
Abraço!